pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, um bom pai, que amava os filhos dele, um bom marido e teve, no passado teve, mas já tinha pagado para a justiça, estava amigo, trabalhando, vivendo a vida dele. Aqui na vila todo mundo gosta dele. E é isso, um bom irmão. Acabaram com a minha vida, eu tive que tirar a vida dele também. Fabinho, ele era uma pessoa do coração bom, mas ele sempre se preocupou com as pessoas antes dele. Fabinho, ele era muito protetor, ele era o caçula, mas eu acho que ele achava que ele era o mais velho, eu acho que ele achava que ele tinha a obrigação de proteger as pessoas. Eu escutei até de um promotor, morto não fala, mas a gente ficou aqui para falar quem era ele, quem era a pessoa dele. Mesmo que ele tivesse errado aquele dia, mesmo que ele tivesse ido buscar droga, mesmo que ele tivesse traficando na rua, acho que não justifica a morte, porque no Brasil não tem pena de morte. Não tem um lugar aqui que fala que a gente tem a pena de morte. Mas o porquê que a gente busca e quer provar a justiça? Para poder honrar o nome dele. Honrar o nome dele por quê? Porque aquele dia não era eles que ele estava procurando. Era o irmão dele, era o Sérgio Bretec. E prova isso constantemente com o tempo, porque após o IHF, o Sérgio ele se encontra preso hoje. Hoje, a vida de todo mundo não é mais a mesma. Ficou 2 filhos, os meus filhos chegou a perguntar: mãe, meu primeiro Natal sem o meu pai. E eu não sabia o que falar. E a minha mãe olhar e responder que seria o primeiro de muitos, mas o pai dele estaria no coração deles. Eles passam por psicólogo, eu passo por psiquiatra, passo por psicólogo, tomo remédio. Porque se você me perguntar, você tem imagem dele no caixão? Não, eu não tenho. Eu não tenho aquele impacto do caixão, que é o que fica quando uma pessoa morre. Eu tenho o impacto dele jogado no chão e eu perguntando pro policial, você tem identificação do corpo da vítima? E o policial, ele olhar na minha cara e falar que é confronto com o Sérgio. E eu olhar pro policial e falar que esse não é o Sérgio, que esse é o irmão dele. E eles mudar tudo ali. Eles estavam rindo, eles estavam parecendo que tinha ganhado um troféu, porque o Sérgio ele era ameaçado pela polícia. O Sérgio, em setembro, eles falam pro Sérgio que eles, numa abordagem aqui no Paulista mesmo, aqui no bar da esquina, eles estão fazendo a abordagem e eles falam, eu não vou te matar agora, mas da próxima vez que eu te encontrar, a gente vai te matar. Mas não, foi uma pessoa que trabalhava. Eles querem usar um passado do Sábio que não existe mais. Ele errou sim. E todo mundo, eu acho que tipo assim, mais se regenerou, trabalhava, tava trabalhando registrado, tinha acabado tava abrindo uma empresa dele. Os sonhos dele não foi concluído. Então, assim, hoje, se perguntar por que vocês, né, as mães, mulheres, todo mundo ali do Justiça Plural, por que vocês se reúnem? Já foram. Eles já foram. Eles já partiram. Só que tem você que é homem, tem os meus filhos, tem outras mães. Hoje eles não chegam e eles perguntam, eles pegam e eles atiram. O que aconteceu com a gente pode acontecer com qualquer pessoa. Porque hoje eu sou prova viva, meu marido ele não foi nem abordado. Meu marido estava com os documentos, com o crachá de serviço, com o celular dentro do bolso. Então, hoje pode ser eu, mas amanhã pode ser outra pessoa, pode ser uma criança. E vai ser assim até quando? E assim, e cada dia prova porque a gente está buscando não é mentira. Porque semana passada os policiais, foram bastante policiais, né, investigação pela GAECO, foram afastados. Essa semana a mesma coisa. Então assim, os que eram para proteger, eles estão nos dando medo. Porque para mim hoje os policiais não são todos, mas são bandidos de farda, que usam da sua autoridade para poder fazer o que quiser. Hoje
hoje, meu filho, que admirava a polícia, ele olha pra polícia e tem medo. Meu filho vê a viatura e fala, a primeira vez que eu desci aqui no Paulista, o meu filho chorou pra mim não subir mais pra cima com medo deles me matar e falar, eles vão fazer o que fez com meu pai, vó, não deixa minha mãe lá não. Meu filho tem 7 anos e não Igual tem eu, 5. né, Carol? Depois aconteceu isso com a família também. Tem os 20, vai fazer 18 anos que mora comigo, né? Quando ele sai, e quando ele não chega, não precisa. Com medo do seu mesmo, com seu família. Deixa você viver assim, vendo a polícia para te defender, e com medo da polícia de matar alguém da sua família que você ama. E aconteceu com a gente, né? Mas a dor maior que eu senti foi 4 horas da tarde, na hora que tiraram a vida do família. E o P2 ficou o dia inteiro naquela esquina. Assim que a viatura subiu, o P2 subiu atrás, eu já escutei os tiros, mas nunca imaginava que seria o fato. A polícia veio na minha casa, o delegado veio na minha casa, que ele veio na minha casa, colheu o meu depoimento. Eu falei para ele justamente isso que tinha acontecido. Que tinha um carro do P2 a tarde toda ali. Foi assim que a viatura da choque subiu. Aí o carro do P2 também já subiu em seguida. Passou uns 10 minutos, subiu uma viatura da polícia militar. Mas nisso já tinha acontecido os tiros. Ele saiu de casa às 3h50. Foi a última vez que eu vi ele dois. 4h12, o meu celular tocou. A minha outra cunhada ligou. Falou assim, mataram um na rua do Jaú. Vamos lá ver? Eu falei assim, vamos. Quando eu subi, eu vi a cabeça do Fabinho de longe. Eu lembro que eu vi a cabeça dele. E os policiais estavam tudo pra dentro dessa faixa de isolamento. Estavam rindo, estavam conversando, como se nada tivesse acontecendo. E eu cheguei no policial da choque e falei assim, moço, você tem identificação do corpo da vítima? Ele falou com as nossas palavras, confronto com o Sérgio. Quando ele falou que foi confronto com o Sérgio, eu olhei pra ele e eu peguei o meu celular e eu falei assim, você me desculpa, mas aqui não é confronto. Porque esse aqui não é o Sérgio. Esse é o meu marido, esse é o Fábio. E mostrei a foto do meu marido. Os policiais que estavam do lado, eles pararam de rir na hora. Aquele grupinho que estava ali, ele se desmontou. Eles fizeram barreira humana pro lado de fora da faixa e jogaram a viatura mais pra, assim, tentaram jogar mais perto do corpo, mas não tinham o que fazer, porque estava visível. Ele foi assassinado às 3h58 da tarde. O Fábio, ele tem 7 tiros no rosto. 7. E na frente também. O meu advogado falou. 7 tiros, todos no rosto. O delegado, ele fala pro meu advogado. Ele fala, infelizmente ele estava na hora errada e no lugar errado porque não era ele. Eles mataram primeiro, eles foram saber que era o Fábio quando eles entram dentro da viatura, que o outro sai meio assustado. Quando o ML chega, eu pedi a aliança do meu marido. E ele falou pra mim, um policial olhou pra mim e falou, se você quiser alguma coisa, vai buscar no ML. O outro policial, ele chega e fala assim, não, as coisas mudou, moça, fica calma, porque eu vou lá no ML, eles vão te trazer. Ele ficou quase 3 horas jogado ali no chão, sem eles menos tampar nada. E foi feito o videográfico na mão do Fábio. Sabe, ele não foi pra geladeira no dia que aconteceu. O risográfico deu negativo, né? Como esperado, não estava armado. Eu fui conversar com uma pessoa e ela fala que logo que eles escutam os disparos, a pessoa está na frente da casa dela e a pessoa vê passar alguma coisa pro outro policial e ser chutado no corpo dele. Que é a arma. Existe uma perícia, né, que foi feita em risográfico, e nessa perícia consta uma digital na arma. Então, tipo assim, consta uma digital, é muito estranho não ter a digital dele se ele efetuou um disparo, você não acha? Então consta uma digital, mas não é dele. Do policial. De um policial, que ele fala em depoimento que o meu marido ele tinha sinais vitais e poderia efetuar um novo disparo e eles arrancaram a arma da mão do meu esposo. Como que meu marido tinha sinais vitais se ele levou 7 tiros no rosto? Se um policial deu 4 tiros neles, um só,
No processo, todos os policiais, são 4 policiais, 3, cada um deles deu um disparo. E o último, que pelo jeito é o sargento, deu 4. Então, assim, o que a gente quer é justiça. Porque... E tenta explicar para uma criança de 5 anos o que aconteceu. Não tem o que falar. Sabe que foi uma injustiça, sabe que a polícia fez merda e sabe que quem causou tudo hoje tá junto. É só isso. Para que outras pessoas não passem pelo que eu, pelo que a Aida, pelo que a Marilene está passando. Que os filhos não cresçam sem pai e que as mães não cresçam sem os filhos e a esposa não fique sem o marido durante a jornada da vida. Porque a lei da vida é você envelhecer com a pessoa e Deus, ela levar a vida da pessoa. Nesse caso, a vida deles foram ceifadas. Eles não foi Deus que levou, eles não estavam doentes, não foi um acidente, foi um assassinato de quem era para proteger. E que, infelizmente, tirou a vida das pessoas que eram para estar com a gente hoje. O Natal tá chegando, chega as datas comemorativas, como que a gente leva isso daí? Como que a gente consegue um assassinato? Não tem como. Meu filho passa por psicólogo, eu vivo à base de remédio. Então, é só justiça. Ah, sim. O Fábio, cara, é até meio assim que fala dele, porque até hoje a gente sente, né, cara? Ele era um menino, pra mim, né, no caso, um menino de ouro, velho. Toda a vida frequentou, desde que eu conheci ele, frequentou o meu bar. Ele, na realidade, acho que não era nem casado com a Carol, já frequentava aqui. Mas, bem depois, né, casado com ela, vinha, é um lugar que ele vinha trazer o filho dele aqui no final de semana. Gostava de jogar um baraim, né? E era uma pessoa excelente, cara. Coração de ouro tava ali, velho. Um cara que não fazia mal pra uma formiga. Pelo menos na minha presença assim aqui, nunca vi desagravar alguém ou fazer alguma coisa que tipo prejudicasse uma excelente pessoa mesmo. Até hoje eu sinto muito, penso muito nele. Em primeiro lugar, meu nome é Romilson Melo. Eu cheguei aqui em Londrina, eu sou de Pernambuco, cheguei aqui em Londrina em 2007, conheci o Fábio. Para mim, uma boa pessoa, sempre foi um ótimo pai, um ótimo esposo, um excelente amigo. E eu fui encarregado, inclusive fui encarregado do Fábio. A gente viajava, o mínimo das nossas viagens fora era 15 dias fora e vinha, passava um fim de semana em casa, viajava, passava mais 15, quando não passava até 2 meses ou mais fora. E só vinha, só passava um fim de semana. Frequentei a casa do Fábio, fui para churrasco na casa dele, cara, o amor que ele tinha pelas crianças dele, o amor que ele tinha pela esposa dele, o amigo que ele era. O Fábio não tinha vício nenhum. Inclusive, quando ele saiu da empresa, ele pediu as contas. Ele chegou na empresa, pediu as contas e ia montar a própria empresa dele. Inclusive tinha montado. A última obra que eu fiz sem o Fábio foi, eu estava em Minas Gerais quando a gente soube do terrível acontecimento, ocorrência que aconteceu com ele. A gente não acreditou, ele tinha acabado de chegar, de fazer um orçamento para a empresa dele. Acho que era o segundo orçamento que ele ia fazer, estava todo feliz e aconteceu esse imprevisto. E o cara trabalhador, honesto. Eu não tenho o que falar do Fábio a não ser a saudade que a gente sente dele, que eu acho que todo mundo aqui da vila era um cara muito amado aqui, aonde ele ia, pegava amizade fácil com qualquer pessoa. O cara não tenho o que falar. Não tenho o que falar, a não ser a saudade que a gente sente dele, que até hoje a gente não acredita o que aconteceu. E também a gente não acredita no que algumas mídias ficaram falando dele, porque não tem fundamento. Porque para você falar de uma pessoa, você tem que saber a vida dele, não pelo que ouviu falar. E eu sei da vida do Fábio desde 2007, há muitos anos, então é até difícil falar dele e não lembrar das vezes que a gente trabalhou junto, das vezes que a gente se divertiu junto, é difícil. Meu nome é Andressa,
sou amiga do Fábio de muitos anos, da família dele, da Carol. Ele era um homem trabalhador, bom pai de família, bom esposo. Todas as sextas-feiras vinha aqui, trazia os meninos para comer um pastel, inclusive as crianças ficavam ali com meu filho. Não era traficante, igual a polícia está falando, não andava armado, isso é tudo mentira. Ele sempre foi uma excelente pessoa, todo mundo aqui no bairro sabe disso, trabalhador, cuidava da família, e tudo que estão falando aí é mentira. Não andava armado, não sabia nem manusear uma arma. E conheço ele há muitos anos, eu posso garantir que era uma pessoa honesta, trabalhadora. Conheço ele desde criança, criado junto comigo, ele, a mãe, o pai, conheço a família dele toda. E o que estão falando é mentira. Ele trabalhava mesmo com o Romilson, todo mundo sabe. O bairro inteiro é testemunha, diz que ele estava traficando aqui. E é tudo mentira. Tudo mentira. Era uma pessoa honesta, trabalhador. Ninguém tem o que falar dele. O que fizeram aí foi uma injustiça. Por mais que eu tente me expressar, eu não consigo descrever o Fábio como pessoa que ele era. Você precisasse dele independente da hora que fosse e o que fosse. Se ele não tivesse, ele daria um jeito de arrumar e te emprestar. Eu tô falando no caso de dinheiro ou um socorro. Ai, meu filho tá doente, cara, eu precisava de socorro. Ai, chegava lá, Fábio, meu carro tá quebrado, velho. Ele arrumava um carro emprestado, independente se era com um amigo dele, com um vizinho. Ele ia lá porque ele conhece a vila que a gente mora inteira. Então ele arrumava, independente, nem que ele tivesse que levar nas costas, mas ele não deixava ninguém na mão, cara. Então eu não tenho que falar pro Fábio isso que estão falando dele, que foi falado em algumas mídias. Tudo mentira. Mídias que querem só conseguir, né, status, é tudo mentira. Tudo mentira. O Fábio nunca teve envolvimento com nada errado, a não ser a arma que ele podia estar usando. Um pincel, um rolo, uma brocha ou uma espátula. Aí se ele tivesse armado com isso daí, aí eu falava, agora falaram a verdade. Agora com outro tipo de arma não. Nem vício o Fábio tinha. É isso aí. Aqui foi onde que eu perguntei pro policial, eles estavam, aqui tava já a faixa de isolamento. O policial tava desse lado aqui, um grupo dando risada, né? Foi a hora que eu dei a volta, 2 perfuração de bala. A viatura ela tava aqui, né? Tava assim aqui. O Fábio ele tava jogado porque conforme ele foi morto ele caiu escorado. Um pé dele tava pra cá, o outro pra cá e o corpo dele jogado assim. Aqui, quando eu cheguei, eu não sabia que era ele ainda. E aqui já tava isolado também. Eu fiquei parada nessa árvore onde está esse cabo vermelho aqui. Tem uma tela ali que foi a música no primeiro momento. Então foi onde eles pegaram o Fábio pelas costas ali. O Fábio tem 7 tiros no rosto. E tem a ênfase que eles falam assim que a digital do policial que se encontra na arma é o que eles usam, que o meu marido tinha sinais vitais e efetuou um novo disparo. Mas como? Eu sou ex-cabo do Exército, 7 anos de cabo do Exército, 71º Batalhão de Infantaria Motorizada, Batalhão Duarte Coelho, Garanhuns, Pernambuco. Como que uma pessoa está fazendo troca de tiro e leva 7 tiros no rosto? Me explica um negócio desse, como que pode ser? Qual a lógica? Qual a técnica que usaram? 7 tiros no rosto, se a pessoa está fazendo troca de tiro, eles tinham tempo para mirar, porque o outro estava atirando, então devia estar atirando para o ar, para o céu. A gente quer que um filho dele, os 2 filhos dele, cheguem no futuro e não falem, meu pai não era bandido. O Fábio teve uma passagem na polícia, se eu não me engano, em 2014, por uma bobagem, para sustentar a família. E não foi matar ninguém, nem foi roubar ninguém, certo? Agora, como que 2 crianças vai chegar e ter o pai como herói dele, com a mídia falando tanta mentira, igual falaram? Mentira, mentira, isso é mentira. Fala, como que eles vão chegar no futuro e falar, ai, meu pai foi morto porque era bandido? É só ter um pouquinho. Dizem que a polícia defende a gente.
dizem que a polícia é para proteger o cidadão. Mas o que eu estou vendo, a polícia é que está ferrando com o cidadão. Cometeu um erro, baixa a cabeça, assume o erro. Não querer encobrir o erro jogando a culpa num inocente, num trabalhador e num pai de família. Só isso que eu tenho a falar, nada mais. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.